Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O povo de Israel, quando está cercado de outros povos, ele cada vez mais foi seduzido pela ideia de ter um rei. Já não bastava ter o Senhor como seu rei, mas viam os outros povos e tinham o desejo de eles também de ter um rei para chamar de seu. E então eles vão fazer a proposta a Abimeleque, que aceita. É um filho de Gideão, matou todos os seus irmãos, somente o mais novo é que consegue fugir e não ser matado por ele. Ele aceita e então é proclamado rei. O filho mais novo é Joatão. E então, quando ele fica sabendo que Abimeleque é proclamado rei, ele conta uma parábola que é das parábolas na história da humanidade mais perversa contra o poder deste mundo, que nos faz pensar muito. Ele vai dizer assim, que as árvores resolveram ungir um rei e propuseram a oliveira que reinasse sobre elas. Mas a oliveira vai dizer, iria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se honra aos deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Iria eu renunciar ao meu azeite, ao meu serviço, que unge os reis, para ficar acima de todas as árvores? Aí então, a árvore disseram à figueira. A figueira respondeu a mesma coisa. Iria renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos, para me balançar acima das outras árvores? Então propõe a videira, e a videira vai dizer, iria renunciar ao vinho que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima? Caríssimos, a busca do poder é muitas vezes, para não dizer sempre, o desejo de pessoas vazias, que somente querem o poder pelo poder. E é interessante que quanto mais frágil, mais incompetente a pessoa que nos governa, ela se torna mais perversa. E a perversidade se manifesta muitas vezes no exercer o poder contra os mais fracos, de ser fortes com os fracos e fracos com os fortes. Sabe que desde quando eu estava conduzindo o Centro de Espiritualidade de Campo Sampiero, nós identificávamos uma coisa lá da Itália, mas que é um fenômeno mundial: a ausência de liderança que nós temos no mundo de hoje, dentro e fora da igreja. Os momentos que eram apaixonantes de grandes líderes, eles se passaram. E hoje nós temos um vazio institucional, da família até as altas esferas do mundo e da igreja. Olhando assim ao redor, eu tenho uma paixão por um líder no nosso tempo, o Papa Francisco. Acredito que aquele homem tem uma força de liderança e isso é reconhecido por aqueles que estão ao redor dele. Não é que todos os papas foram líderes. O Papa Bento XVI, por exemplo, ele reconhecia na entrevista que deu ao jornalista alemão que não era um homem para a liderança, e também quando renuncia, ele chega a esta conclusão. Isso não é um pecado, sabe? Se pode aceitar que se tem uma fragilidade, mas o problema é que muitas das pessoas que têm essas fragilidades são aquelas pessoas que mais buscam o poder e que não percebem o desserviço que faz. Ou seja, existe um poder, uma liderança que é aquela que nos dão, mas existe uma autoridade de liderança que essa ninguém nos dá. Você tem ou não tem? E aí então, quando não se tem, se começa a fazer desastres por onde se vai. Começa a fazer coisas que não ajudam a si mesmo e que não ajudam aos outros. Então, quando todas as árvores admiradas dizem não, a oliveira, a figueira, a videira, todas símbolos de Israel. Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu reinar sobre nós. O espinheiro lhes respondeu, se deveras me constituís vosso rei,
vinde e repousai à minha sombra do espinheiro. Pense, mas se não o quereis, saia fogo dos espinheiros e devore os cedros do Líbano. Então, com esta parábola muito significativa, Joatão manda um recado para o povo de Israel, mas também um recado para nós, de nós que temos líderes, mas de nós que também podemos ser constituídos líderes e que às vezes buscamos e desejamos sem ter capacidade para tal. No Evangelho de hoje, Jesus vai contar uma parábola daquele patrão que de madrugada, e é uma parábola que nos fala do reino de Deus. Essa parábola é própria de Mateus. Daquele patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Sai às 9 horas e propõe uma diária. Naquele tempo não tinha trabalho mensal, era uma diária, cada um se empregava por uma diária. Então, de manhã, de madrugada começava e ia até o final do dia. Ele sai às 9 horas, procura também na praça, vocês aí venham ao meio-dia, às 3 horas, às 5 horas da tarde. Às 5 horas faltava 1 hora para terminar o trabalho. Depois chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Quando vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda, recebeu uma diária, trabalhou 1 hora. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. E receberam também 1 moeda de prata e começaram a resmungar. Então o Senhor vai dizer, o patrão: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Então a raiva deles não era pela injustiça de fato, mas era pela inveja. A inveja. E depois vai terminar a parábola: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa parábola vale tanto para a nossa vida. A nossa vida de fé, vemos nas comunidades muitas vezes isso, né? Que tem aquela pessoa que está ali sempre há anos pretendendo o poder, pretendendo um posto de destaque. Vem alguém e parece que rouba o posto daquele. As pessoas que chegam por último e que crescem em virtude, que crescem em santidade, que têm funções, que têm um serviço sincero pelo reino de Deus. As pessoas que chegam por último e crescem espiritualmente e que nos superam, que nos ultrapassam. As pessoas que nós vemos, que pensamos tantas vezes, mas por que Deus dá essa graça a ela e não a nós? Então, Jesus fala isso para a nossa relação pessoal, para mostrar que Deus é um Deus que não tem um débito conosco pelo serviço que nós fizemos, como o pai para com o filho mais velho da parábola, mas é um Deus que dá gratuitamente, e quem dá gratuitamente não tem uma dívida com ninguém. Mas também isso é uma mensagem para o povo de Israel, o velho Israel que rejeita o seu Salvador, Jesus, e que vai ver que os povos pagãos que conheceram o Senhor muito tempo depois vão passar adiante, vão passar à frente e vão crer. É isso que nós vamos ver acontecer no Novo Testamento. É isso que nós vamos ver acontecer nas nossas comunidades, na igreja. Quantas vezes as pessoas envelhecidas, carrancudas, que vivem a vida de igreja somente pelo poder que têm, veem os seus irmãos que chegam despretensiosos por causa do Senhor e que crescem não no poder eclesial, mas na sua vida de união com Deus. É isso que a parábola de hoje está nos dizendo. É isso que Jesus está demonstrando. Deste Deus misericordioso que não está ali para pagar e nem o faz injustamente, mas está na vida da parábola, na vida de cada um de nós, como um Deus misericordioso, um Deus que vem ao nosso encontro. É este amor de Deus que eu desejo para todos que façam a experiência. Um Deus amor, um Deus que é vizinho, um Deus que gratuitamente vem ao nosso encontro.
O Senhor venha ao o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.